Vamos lá, trocando de assunto, voltando aqui para São Paulo, aquela história que mexeu com todo o imaginário da polícia e que ainda mexe com o imaginário das pessoas. Quem foi que matou a adolescente Fernanda, de 16 anos? Uma história realmente enigmática, um crime cheio de mistério, de uma mãe que encontrou a menina morta em cima da cama, no quarto dela em Mogi das Cruzes. Eu vou te dando os detalhes agora, só para você entender e você mesmo nos ajudar a montar esse quebra-cabeças. Quer ver? Tem um detalhe aqui. Essa casa não foi arrombada, então foi por alguém que conhece a família, que conhece a casa, que de repente tinha a chave. A polícia está investigando 2 suspeitos e é aí que eu quero que você preste muita atenção. Muita atenção. Eu vou começar falando deste exemplo aqui, ó. Esse exemplo me chama a atenção demais. Parece um filme de terror, desse caso aqui. Mas vamos começar com esse. Esse rapaz, o Ariel, já foi casado com a Fernanda, tem um filho com ela. Tá devendo muito dinheiro na praça, ele mesmo disse que tá devendo. Só que a família reclama que quando os cobradores ligam, ele tinha o costume de dar o telefone da Fernanda. Ah não, vem cá, ó. Quando eu fiz a conta, a Fernanda sabia, era minha mulher. Cobra dela, pode ligar para ela. E ele sempre deu o telefone da Fernanda. Isso sempre encheu a paciência da Fernanda e da família. Ele está sendo investigado, porque ele fazia essa espécie de sacanagem. Só que ele fala que ele não é o culpado, tanto que ele foi até a delegacia, ele deu uma entrevista dizendo, olha, vocês acham que se eu fosse o culpado, teria vindo aqui à delegacia? A gente sabe que tem assassino que faz isso, né? Agora há pouco, por exemplo, lembra da Larissa Manoela, que o padrasto foi espontaneamente na delegacia para dar depoimento? E depois confessou o crime? Não estou dizendo com isso que ele é o assassino. Só estou dizendo que tem assassino que vai à delegacia também. O outro exemplo, e para mim é o mais cruel, que está sendo investigado é o Carlos. Passaia, por que o rosto do Ariel você mostra e do Carlos não? Ariel, ele permitiu que a imagem fosse mostrada. Um voto de confiança para o Ariel. Está dando a cara a tapa, foi à delegacia, voto de confiança para ele. O Carlos não permitiu. E como ele não foi indiciado, como a gente não sabe se ele é o culpado ou não, então eu tenho que dar um voto de confiança para ele. Não posso mostrar o rosto porque a lei não permite. E eu vou respeitar as leis. Mas eu posso te dizer que o Carlos no passado namorou a mãe da Fernanda. Olha o que ele teve coragem de fazer. Enquanto namorava a mãe da Fernanda, ele estava de chaveco com uma outra filha da mãe da Fernanda, irmã da Fernanda, e teve um casinho com essa menina e engravidou essa menina. Imagina, engravidou a própria enteada. Óbvio que a mãe da Fernanda não gostou nada dessa história, terminou o relacionamento com ele. A irmã da Fernanda também tinha terminado o relacionamento com ele e, dentro da família, a história é que o Carlos, ele tinha um apetite tão cruel que ele também arrastava uma asa para a própria Fernanda. Só que a Fernanda nunca quis nada com ele. Por isso que ele está sendo investigado. Será que o Carlos, que ficou com a mãe e uma das filhas, matou a segunda filha porque ela também não queria nada com esse rapaz? A nossa reportagem tem outros detalhes para você. Põe no ar. Uma família marcada por relacionamentos polêmicos e agora por um mistério. Quem matou Fernanda Thiene dos Santos Ferreira? A adolescente de 16 anos foi morta dentro de casa em cima da própria cama. Ela foi encontrada com marcas no pescoço e sinais de violência sexual. A mãe de Fernanda foi a primeira pessoa a se deparar com esta cena. Para a família, o crime foi cometido por alguém conhecido, já que não havia sinais de arrombamento na casa. Mas é super estranho, porque a chave estava no mesmo lugar que eu deixei. Foi uma pessoa que tinha a chave da minha casa. A estudante passou o dia em casa, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Fernanda estava com a filha de 1 ano e 8 meses. A irmã dela, Jéssica, que está grávida, tinha ido a uma consulta médica com a mãe. O autor do crime sabia disso e aproveitou a oportunidade para atacar. Ela tinha medo. Sempre imaginamos o pior. E foi tudo na frente da nenenzinha. Só tava ela e a nenenzinha em casa. Foi horrível. Fernanda tinha uma relação conturbada com o ex-namorado e pai da filha dela, Ariel. Os dois brigavam com frequência
Ele tinha muitas dívidas e sempre passava o telefone da jovem quando era cobrado. Mas Ariel nega envolvimento na morte da ex. Eu sempre me dei bem com a Fernanda. A gente tinha um conflito um ou outro, mas nada de... Eu deixei a Fernanda livre. Eu chegava na Fernanda, vamos criar nossa filha juntos, tudo, né? Só que não era o que ela queria. A adolescente também brigava muito com a irmã. Fernanda não aceitava o fato de Jéssica estar grávida do ex-companheiro da própria mãe, a Raquel. Carlos Ovídio, de 60 anos, teve um relacionamento de 5 anos com a mãe de Fernanda e brigavam constantemente. Os dois se separaram quando Raquel descobriu que ele tinha um caso com a própria filha. Um envolvimento que começou depois de um episódio de abuso sexual. Para mim é uma criança. E eu não sabia nada. Dentro da minha casa, debaixo do meu nariz, não sabia de nada. A irmã de Fernanda está separada de Carlos e conseguiu uma medida protetiva contra ele. Revoltado, Carlos passou a perseguir toda a família. Além de não aceitar o fim da relação, ele queria que a irmã de Fernanda suspendesse a medida protetiva contra ele, alegando que, caso isso não acontecesse, não registraria a criança. Além disso, os parentes contam que Carlos tinha uma obsessão pela jovem, queria se relacionar com ela a todo custo. Fernanda nunca aceitou e nunca cedeu essas investidas e chegou a contar para uma tia que estava com medo. A Fernanda sempre dizia que ele tentava abusar dela, que ele jurava ela de morte, entendeu? Todo tempo ela falava, tia, ele falou que vai voltar e que vai me matar. Carlos foi ouvido na delegacia e depois liberado. A polícia não descarta que ele seja o principal suspeito do crime, mas por enquanto, ele e Ariel são tratados como investigados. Tem provas de que, assim, que vizinhos viu ele lá e entre esse horário, acho que 10 e pouco até meio-dia, entendeu? Ele esteve lá. Não tem como ele falar que não teve. Ele esteve lá. Gente, a qualquer momento mais informações. Os policiais estão quebrando o sigilo telefônico, estão nas ruas procurando outras informações, querem saber onde é que esse rapaz do Carlos estava, estão investigando o Ariel também e pode ser que já exista pedido de prisão contra um deles, tá? Quero que você saiba que os nossos repórteres estão juntos com os investigadores. Se existir alguma novidade, você vai saber em primeira mão aqui no Balanço Geral. E vamos lembrar também que tem repórter do Cidade Alerta que está acompanhando esse caso. Se não existir nenhuma prisão durante o Balanço Geral, Gotinão está com tudo às 16h20 no Cidade Alerta. Valeu, Gotino!